Como eu havia dito, a autora Salomão, do artigo científico em estudo, aborda vários conceitos de cultura. Ela vai trabalhando com diversos autores o que cada autor pensa ou debate sobre cultura. Acompanhe aí no artigo científico, na página 10, vamos ver o que fala aqui. Tivemos como objetivo trazer um panorama do desenvolvimento de tal conceito de cultura, principalmente no que ela se relaciona com a linguagem. Então, agora vamos ver cultura relacionada à linguagem. Uma vez que influenciou e influencia ainda o modo como entendemos cultura no ensino de línguas. Notamos que cultura, ao desdobrar-se semanticamente de cultivo, passa a denotar questões que vão além da lavoura, como o conhecimento produzido pela humanidade. Então você vê aqui que a autora trabalha não só a palavra cultura como cultivo, plantar, né? Mas como o conhecimento adquirido, empregado por toda a humanidade. Então, por isso que lá no início do vídeo da parte 1, eu disse para vocês que cultura é uma palavra complexa, porque ela perpassa toda a atividade realizada pela humanidade. Ao perpassar as ideias do iluminismo com ênfase nos ideais de progresso, foi entendida como conhecimento racional e livre exercício das capacidades humanas, partindo de uma concepção universalista, que considerava a cultura como uma totalidade de traços que caracterizavam a vida coletiva, e se direcionando para perspectivas particularistas que buscavam entender as culturas no plural e não somente a cultura no singular, baseando-se em perspectivas etnográficas, ou seja, agora por parte da humanidade. Acompanhe aí na página 11, item 2. As abordagens para o ensino do componente cultural em sala de aula de língua estrangeira já perpassam perspectivas de assimilação cultural ou aculturação, interculturalidade, multi e pluriculturalismo, assim como geralmente estiveram bastante voltadas ao estudo da cultura do outro. Resumindo, a cultura dentro das salas de línguas estrangeiras ou dentro das salas que ensinam uma língua estrangeira perpassam com a pluriculturalidade, ou seja, a cultura do outro, dos diversos povos falantes da língua inglesa, por exemplo. Ainda na página 11, vamos ver a citação de Edward T. Hall, de Gramsci. O livro Linguistic Across Culture, de Robert Lado, foi a primeira tentativa de ligar língua e cultura de uma forma que fosse educacionalmente relevante. Lado teve uma enorme influência no ensino de língua inglesa no mundo todo. Em The Silent Language, Hall mostrou as maneiras complexas por meio das quais cultura é comunicação e comunicação é cultura. Então, eles trabalham aqui a palavra cultura dentro das salas, das escolas que ensinam idiomas. Peguem na página 12, no segundo parágrafo e o terceiro. Riesager denomina a abordagem de cultura dominante no ensino de línguas no Ocidente, durante o último século até meados de 1980, de abordagem estrangeiro-cultural. Nela, o componente cultural estaria baseado na concepção de cultura associada a um país ou países constituído de um grupo específico de pessoas com uma língua específica habitando um determinado território. Ela afirma que esta abordagem hoje é bastante questionada. Entretanto, acreditamos que ela persista
em muitas salas de aula de língua estrangeira, até os dias atuais, principalmente porque cultura, muitas vezes, é tratada em livros didáticos como curiosidades ou aspectos exóticos sobre um determinado povo ou país. A visão de cultura modernista que subjaz tal concepção associa cultura ao contexto no qual a língua é vivenciada e falada por seus falantes nativos, vistos como uma comunidade nacional um tanto quanto homogênea, com suas instituições, costumes e modo de vida de longa data. Segundo Gramsci, assim define a concepção modernista de cultura. Uma definição modernista de cultura como filiação a uma comunidade nacional com uma história comum, uma linguagem comum e imaginários em comum. Está enraizada no Estado-nação, assim como a noção de falante nativo e de comunidade de fala. Essas noções denotam entidades estáveis ou estruturas que têm uma realidade social independente dos falantes que se referem a elas. Acompanhe aí, por favor, no início da página 13. O objetivo de estudar cultura relacionada à língua-alvo seria desenvolver uma competência que se aproximasse daquela do povo do falante nativo, para que poder se inserir na outra cultura. Nesse sentido, cultura seria também tomada como civilização. Resumindo, a autora Salomão trabalha as diversas concepções de cultura para, enfim, chegar no que precisamos, que é a cultura relacionada à linguagem ou ao estudo das línguas. Para que estudar, então, cultura? Para que você se aproxime do falante nativo, para que você tenha as mesmas vivências, experiências, digamos, no sentido de conhecimento do que um falante nativo. Ou seja, para que você se insira na cultura dele, do outro. Ainda na página 13, no último parágrafo, Gramsci afirma ainda que na década de 1980, com o advento do ensino comunicativo de línguas, o conceito humanista de cultura deu lugar a um conceito mais pragmático de cultura como modo de vida, little culture ou lowbrow culture, a partir de estudos de sociolinguística e da pragmática sobre o uso apropriado da linguagem em contextos culturais autênticos. Então você vê aqui que a cultura ela já muda para uma outra definição, modo de vida. Página 14, pega a primeira citação aí. Ensinar cultura tem significado, ensinar tópicos, às vezes estereotipados, comportamentos, comidas, festas e costumes do grupo dominante ou daquele grupo de falantes nativos, que é o mais saliente ou exótico aos olhos estrangeiros. Impressionante neste conceito de cultura é a manutenção do foco sobre as características nacionais e a falta de profundidade histórica. Para o ensino de línguas, há importantes questões a se considerar, uma vez que culturas nacionais são imbuídas de valores morais, com noções de modos de vida bons e apropriados, que podem gerar comparações inapropriadas, com visões de superioridade e inferioridade de valores e povos, assim como estereótipos. Tal visão nos parece um resquício das teorias evolucionárias de cultura e de ideias deterministas do século XVIII. Acompanhe aí na página 15
Durante as décadas de 1980 e 1990, o multiculturalismo se tornou um popular campo de atividade acadêmica, política e social. No Brasil, ele foi contemplado nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como nos temas transversais, pluralismo cultural, destacando o vínculo entre tal abordagem e a tolerância da diversidade em sala de aula, ou seja, Salomão coloca que a palavra cultura ela aparece nos documentos oficiais do governo, nos parâmetros curriculares nacionais, como pluralidade cultural. Esse era um dos temas transversais dos PCNs. No final da página 16, a abordagem intercultural estaria baseada na ideia de que culturas diferentes são estruturalmente relacionadas umas às outras, o que geraria oportunidades para encontros e trocas, incluindo tentativas de lidar com, entender e reconhecer uma a outra, por meio de comparações, sendo o ensino caracterizado por elementos de identidade nacional e atitudes de relativismo cultural na busca de uma visão não etnocêntrica. No meio da página 17, segundo Welsh, a abordagem transcultural teria como ponto de partida o caráter interligado das culturas como condição. Culturas se interpenetram em combinações mutantes por natureza, devido às migrações e turismo, aos sistemas de comunicação global, à interdependência econômica e à globalização dos produtos de bens. Então vocês veem que, diferente da parte 1 do vídeo, que cultura agora ela já tem, né, internet, já tem essa transculturação global. A gente já consegue ter uma palavra cultura voltada para o todo, para o maior, né? Que seria todos os países, o mundo. Agora pegue na página 18, vamos ver a citação de Cranch. Baseado na existência de um primeiro e de um segundo lugar, que são muitas vezes reificados como país de origem e país anfitrião, o terceiro lugar pode ser facilmente romantizado com alguma posição híbrida que contribui para a ideologia do país de acolhimento da diversidade cultural. Finalmente, o termo terceiro lugar ou terceira cultura muitas vezes ignora a natureza simbólica do sujeito multilingüe, tanto como um eu que cria significados, quanto como um ator social que tem o poder de mudar a realidade social através do uso de múltiplos sistemas simbólicos. Podemos notar que sua reformulação da noção de terceiro lugar se estabelece sobre a formulação de um novo conceito, de um sujeito multilingüe, o qual ela define. Então, nós temos aí a definição. Agora, em outras palavras, segundo Cranch, na página 19, aprendizes de línguas não são apenas comunicadores e solucionadores de problemas, mas pessoas inteiras com corações, corpos e mentes, com memórias, fantasias, lealdades, identidades. Formas simbólicas não são apenas itens de vocabulário ou estratégias de comunicação, mas experiências incorporadas, ressonâncias emocionais e imaginários morais. Competência simbólica não busca acabar com a capacidade de expressar, interpretar e negociar os significados em diálogo com os outros, mas a enriquece e incorpora a ela a capacidade de produzir e trocar bens simbólicos no complexo contexto global em que vivemos hoje. Deixo aí para vocês terminar a leitura deste artigo
e também realizar a atividade proposta no pós-aula. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o significado de cultura, né, transculturação, tipos de cultura e bem como a cultura voltada à linguagem, ao ensino de línguas. Resumindo, quando ensinamos um idioma, por exemplo, o inglês, nós precisamos passar também como que se fala no uso real, no uso de realia, como que é isso de forma contextualizada e ao mesmo tempo puxando para a cultura do povo falante da língua inglesa. Muito obrigada e bons estudos. Até o próximo vídeo.